O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Coloque a mão sobre o teu coração. Pede ao Senhor a graça para que o Espírito Santo de Deus abra teu coração, para que você possa frutificar no conhecimento da palavra, no conhecimento da doutrina. Senhor, fala hoje comigo, meu Deus. Preciso tanto ouvir a tua voz. Dai-me esta palavra que me faça mais santo. Que a tua palavra, Senhor, faça com que eu seja um outro Cristo no meio do mundo. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então sejas tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for para viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor,
dai-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Levanta tuas mãos para que quando eu falar, que seja você. No meu caminhar, que seja você. E quando eu cantar, que seja você. Que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar. No toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Filhos, hoje a igreja celebra a festa do corpo e do sangue de Cristo, Corpus Christi. Essa festa começa em Bolsena, com um milagre onde um sacerdote, ao celebrar a Santa Missa, não colocou ali o coração. Já não tinha mais fé na Eucaristia, celebrava de qualquer jeito. Como é perigoso isso. Como é perigoso o sacerdote começar a celebrar a missa como se fosse mais uma coisa, mais uma atividade da sua vida. Há pouco eu dizia para os servidores do altar, para os acólitos e ministros, que a sacristia é um lugar que tem que ter silêncio, porque é o lugar de preparação para o grande milagre que vai acontecer no altar. A missa não é simplesmente algo que a gente vem para assistir. A missa não é um show. A missa não é um lugar onde a gente vem simplesmente para ficar escutando uma pessoa falar ou para ver uma encenação. Não, a missa é a vivência de um acontecimento que se renova todas as vezes que o sacerdote celebra. O santo sacrifício do altar. O sacrifício redentor de Jesus. O Papa João Paulo II, na encíclica Ecclesia da Eucaristia, dizia que todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, no momento onde o padre impõe as mãos sobre as espécies sagradas do pão e do vinho, que são trazidas para nós com dignidade na hora do ofertório, na oferta, o maior acontecimento precisa ser ali o pão e o vinho que estão sendo ofertados, porque aquelas espécies se transformarão verdadeiramente no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção, por que Jesus fez isso? Por que na última ceia o Senhor quis ser sacramento? Veja, Deus tem uma história de salvação conosco. Deus tem uma história de salvação com a tua vida. Deus tem uma história de salvação com você, porque o desejo dele é que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Amém, meus filhos? Esse é o desejo de Deus. Nós não podemos estar com o nosso coração em paz enquanto nós não vermos os nossos, as pessoas que nós amamos, no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos descansar.
A gente tem que chamar, a gente tem que rezar, a gente tem que interceder, até a gente ver eles aos pés de Nosso Senhor. Aí a gente pode dizer assim: mas padre, eu já rezei tanto pelo meu filho, padre, eu já rezei tanto pelo meu vizinho, padre, eu já rezei tanto. Continue rezando, porque a oração move montanhas, é verdade ou não é? Se a gente não acredita, não adianta nem vir participar da Santa Missa. E a gente vê testemunhos de mulheres como Santa Mônica, que rezou a vida inteira pela conversão do seu filho, e ele se transforma num dos maiores doutores santos da igreja, Santo Agostinho. Se a oração dela valeu, a tua oração vale também. A tua oração tem valor, amém, meu filho? É preciso que você creia nisso. Mas por que é que o Senhor então se fez sacrifício? Veja, o Senhor, quando caminha com o seu povo, Ele deseja suprir o seu povo em tudo. Quando Deus criou os céus, terra, tudo Ele criou em benefício do homem, sim? Veja, e ao longo da história da salvação, o Senhor sempre continua assistindo, sempre continua olhando para o homem. Então vejam, quando Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, vai e liberta o meu povo que está sofrendo nas mãos de Faraó. Vai e tira meu povo da prisão. Por que isso acontece? Porque o povo que morava, os hebreus que moravam em Canaã, tinham ido para o Egito por conta de um período de seca. Passaram lá 400 anos. No início foi tudo bom. Tinha um faraó que os aceitava, depois eles começaram a passar pelo período de sofrimento. É nesse momento que Moisés soube que era hebreu, porque quase morreu. Foi colocado num cestinho, a sua mãe colocou ele num cestinho. E aí Moisés vê a injustiça que era feita com o seu povo, e ele então pega e deixa o Egito e volta para a terra de Canaã. Chega, casa-se com a filha de Jetro e vai se transformar pastor de ovelhas. Queria ter a vida tranquila, até que Deus diz assim: Moisés, vai, porque eu vou agir através de você e você vai libertar o meu povo lá do Egito. Moisés volta, organiza o povo, e olha só, quando as coisas são de Deus, Moisés organizou tudo do jeito que Deus pediu, e o povo saiu da prisão. E quando tinham que passar o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho. É verdade ou não é? Eu não gostaria que você entendesse isso, trouxesse essa palavra para o teu coração, meu filho. Por mais que você não creia, Deus é perfeito. Por mais que você não veja, Deus é perfeito. O Senhor é providente em tudo. Se Ele tiver que te dar uma cruz, se Ele tiver que te dar um problema, Ele também te dará força para você conseguir passar por ele. Não é que as coisas serão fáceis, mas viverá aquele que aprender a viver pela fé. Caminhará aquele que aprender a viver pela fé. Você precisa aprender a viver pela fé, está entendendo? Você tem que sair daqui hoje com esse desejo: eu preciso aprender a viver pela fé. E olha, quando a gente vive pela fé, o que acontece? O povo começou a caminhar no deserto. Certamente levaram alguns suprimentos, é verdade ou não é? Quando vocês vão para Aparecida, vocês levam as coisas, sim ou não? Quando a gente vai em ônibus de igreja é uma festa, não é? Mas eu estou usando esta imagem para que você possa trazer consigo. Certamente levaram suprimentos, mas ao longo de uma vida inteira o suprimento acabou. E aí o que o povo falava? Nós temos fome. E aí, diante da fome, o que Deus mandou? Não era aquilo que eles queriam, mas o Senhor mandou o necessário, mandou o maná. O maná era uma espécie de relva que crescia sobre o mato. E aí eles iam lá, comiam aquele alimento que só dava de manhã, porque à tarde ele perecia. Só que preste atenção, durante os 40 anos, todos os dias que eles caminharam, Deus deu o pão de cada dia. Está entendendo? Porque eles acreditavam, e mais do que porque eles acreditavam, porque o Senhor é fiel às suas promessas. Quando Deus diz eu vou dar, Ele faz.
Quando Ele diz, eu vou fazer acontecer, Ele faz. Eu não sei por que nós temos dúvida de Deus. O problema é que nós queremos que Deus faça tudo do nosso jeito, está entendendo? Somos crianças mimizentas, tá? Somos pessoas que achamos que Deus tem que fazer a nossa ordem. Sabe por quê? Porque nós ainda não nos colocamos na condição de filho de Deus. Nós ainda estamos presos à raiz do pecado original, que é querer ser como deuses. Quebre isso no teu coração. Seja humilde. A escada da humildade é a escada que leva a gente para o céu. Quebra isso no teu coração. Deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, porque você não é Deus. Se submeta a Ele e Ele fará a graça acontecer na tua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor, quem crê nisso. Olha só. Só que vejam, diante desse pão que perece, o pão da antiga aliança, o Senhor percebe que as pessoas continuavam vazias. A palavra do Senhor já não alimentava mais. E aí o Senhor pega e manda Jesus: vou mandar meu Filho único. E aí nosso Senhor começa a pregar. E prestem atenção, a palavra de Deus sempre existiu. O Antigo Testamento já existia, era lido nas sinagogas, mas já não alimentava mais. E aí Jesus, Ele começa a caminhar e Ele começa a pregar. E o que começa a acontecer? As pessoas começam a ir atrás de Nosso Senhor, atrás de Nosso Senhor. O grupo de pessoas começa a aumentar. Jesus vai realizando milagres, e os milagres revelavam que verdadeiramente Ele era Deus. Certo? Sim ou não? Olha só, diante disso, sabendo o Senhor para que veio, para salvar o homem, para quebrar aquilo que o pecado de Adão e Eva fez, para levar o homem à comunhão com Deus, o Senhor, em primeiro lugar, alimentou esse povo que caminha nesta vida com a sua palavra. Primeiro lugar. Depois o Senhor queria estar conosco. São José Maria Escrivá tem um livro que ele escreve, é um livretinho. Ele fala sobre a Santa Eucaristia, e ele conta assim que Nosso Senhor, para não nos deixar sozinho, quis se fazer-se presente para nós. Para não nos deixar sozinho, Ele se fez sacramento. O que é sacramento? Sacramento é um sinal visível da graça de Deus. Vamos repetir? Sacramento é um sinal do quê? De novo, sacramento. Então vamos lá. No batismo a gente enxerga o que? O sinal, a água. Mas e a graça, qual é? Ai, minha Nossa Senhora Aparecida, Jesus volta logo. Não é possível. Gente, olha, bendito seja Deus que me levou a essa homilia. Eu vejo água, é o sinal visível, eu posso tocar na água, mas o invisível é a pureza que vai acontecer no meu coração. Eu vou deixar de ser um pecador, deixar de cometer os pecados da origem e começarei a ser filho de Deus. Na absolvição, qual que é o sinal visível que a gente vê? A fórmula do padre, e o padre estendendo as mãos: e eu te absolvo dos teus pecados. Se o padre não falar isso, não valeu a confissão. Outra coisa, eu preciso confessar os meus pecados, está entendendo? Não tem essa de confissão comunitária não, cada um escreve seu papelzinho, vamos queimar aqui. Isso é uma palhaçada que inventaram por aí, essa maldição da teologia da libertação, né? Mas confissão tem que ser diante do sacerdote, porque o meu coração precisa ter arrependimento do meu pecado. É verdade ou não é, meus filhos? Vejam, o padre também precisa se confessar com outro padre. Eu preciso colocar-me de joelhos. Qual é o sinal ali? É o meu pecado confessado, e depois a fórmula que o padre vai proferir: eu te absolvo dos teus pecados. E na missa, qual é o sinal visível que nós temos? Ali a gente vê o quê? Pão.
Esse é o sinal. Só que a hora que o padre impõe as mãos, já não é mais pão. É o quê? Corpo. Eu vejo o cálice que vai com vinho, mas depois da imposição de mãos, já não é mais vinho. Muda a essência, está entendendo? Muda aquilo que espiritualmente está ali. Ali se torna o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nosso Senhor continuasse com você na tua caminhada, que tem momentos que a gente se sente fraco, é verdade ou não é? Quem se sente assim de vez em quando? É, o padre também. Me sinto fraco às vezes. E às vezes eu converso com Jesus porque eu digo, eu vou dizer uma coisa da minha vida pessoal. Eu rezo a liturgia das horas, eu rezo o terço todos os dias, mas não tem maior momento para mim. E eu vou dizer para vocês que para mim é o momento mais especial, que é quando eu me coloco no altar e eu celebro a Santa Missa. Tem padre que diz assim: ah, eu disse a Santa Missa. Eu não, eu rezo a Santa Missa. Porque eu não estou só simplesmente repetindo palavras, eu estou alimentando-me da palavra do Senhor, do corpo e do sangue vivo de Deus. Corpo e sangue vivo de Deus. Vejam, o maná que tinha no deserto alimentava para aquele dia. Ele estragava, mas quando Jesus instituiu a Eucaristia, Ele instituiu o seu corpo e o seu sangue, que não se acabam, mas que vão nos levar para a vida eterna. Se você quer ressuscitar e quer a vida eterna, é preciso comungar do corpo e do sangue do Senhor, porque esta é a promessa do Senhor para nós. Dê uma salva de palmas mais forte, porque é o centro da nossa fé. A segunda leitura vai dizer o cálice da bênção. O cálice que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Questiona São Paulo. E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Gente, o próprio Senhor diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. E aí a igreja, sabendo disso, desde o momento que Jesus disse isso: façam isso em minha memória. Vamos repetir? Fazer isto em memória de mim. Quando diz isso, o que é memória? A gente precisa entender no contexto judaico. Memória não é simplesmente lembrar. Ah, lembrei e aconteceu. Como se eu lembrasse de uma música. Não. Memória para o judeu é reviver. É voltar ao acontecimento. Tanto que na Páscoa judaica se começa perguntando para as crianças o que aconteceu naquela noite. A criança disse como se fosse naquele dia: meu pai era um arameu errante. No presente. A Eucaristia não é algo que simplesmente a gente vai lembrar do passado. É a atualização do sacrifício redentor de nosso Senhor. A gente não vê, mas acontece no altar o que aconteceu no Calvário. Não somente a morte de nosso Senhor, mas a ressurreição de nosso Senhor. Somente pela ressurreição o Senhor está presente através do santo sacrifício do altar na Eucaristia. Está entendendo? Aí você pode dizer assim: mas padre, como é que o senhor pode afirmar isso? Que eles já celebram a missa desde o início. Desculpem, vai alongar um pouquinho a homilia, mas hoje vocês têm um dia tranquilo. Eu trouxe aqui para vocês um livro que se chama Didaquê. Esse livro é do século I, chama-se Catecismo dos Apóstolos. No número 9 vai dizer assim, preste bem atenção. Estão prestando? Sim ou não? Quem estiver dormindo, você dê um cutucão bem dado na pessoa aí, tá bom? Senão eu vou descer para dar. Escuta, olha só. Celebrem a Eucaristia deste modo, diz o autor. Digam primeiro sobre o cálice: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa das santas vinhas de teu servo Davi, que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre.
Depois digam sobre o pão partido: nós te agradecemos, Pai Santo, por causa da vida e do conhecimento que nos revelastes por meio de teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado sobre a colina e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Escuta isso aqui, escute. Diz o autor: ninguém coma nem beba da Eucaristia sem ter sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isto o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Aí depois ele vai terminar dizendo do agradecimento à Eucaristia. Ele diz: depois de saciados, agradeçam deste pão. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizestes habitar em nossos corações. E aí tem toda a oração, que é praticamente a segunda oração eucarística que o padre reza em cada missa. Depois vai aqui no número 13, celebração dominical. Olha só, vai dizer, século I, estou falando assim, depois que os apóstolos morreram, isso aqui foi escrito: reúnam-se no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Não é sábado para os adventistas, desculpa, mas estão errados. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para o sacrifício de vocês, para que o sacrifício de vocês seja puro. Aquele que está de briga com o seu companheiro não poderá juntar-se a vocês antes de conciliar, para que o sacrifício que vocês oferecem não seja profanado. Este é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque eu sou um grande rei, diz o Senhor em meu nome. Está aqui. A missa é celebrada desde sempre, desde que nosso Senhor instituiu a Santa Eucaristia. Ela é a oração da igreja, e só uma única igreja, a Igreja Apostólica, a Católica Apostólica Romana, que conservou todas essas coisas e que trouxe para nós. O pão que nós vamos comer jamais será um pedaço de pão. O vinho que nós vamos beber jamais será um vinho, mas será, pelo milagre eucarístico, corpo e sangue do Senhor. Portanto, adorem o Senhor. Comunguem como se fosse a única e última vez da tua vida. Entenda que você está comungando o corpo de Cristo, e você vai carregar o corpo de Cristo. E você, como dizia um filósofo, tu te tornas aquilo que você come. Ora, se comungamos o corpo de Cristo, temos que nos transformar em Cristo. Tu te tornas aquilo que contemplas. Ora, se contemplamos a face de nosso Senhor Jesus Cristo, temos que nos transformar num outro Cristo. Vá e seja um Cristo no meio do mundo. Amém? Quem crê nessa palavra, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Quem crê na Eucaristia, aplauda bem forte o Senhor Jesus.